Donald Trump acaba com o direito à cidadania para filhos de imigrantes que nascerem nos Estados Unidos. E você vai ver também. Governadores democratas dos Estados Unidos entram na justiça contra Trump por causa do fim da cidadania. Cresce a importação de veículos do Brasil. Alta é puxada pelos modelos elétricos. Número de nascimentos cai 25% em 10 anos no Rio de Janeiro. E ainda, Brasil é o segundo país que mais registra casos de hanseníase no mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, o fim da cidadania por direito de nascença para filhos de imigrantes e de turistas. Essa cidadania até então era automática e concedida a qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos. A cidadania por direito de nascença está prevista na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que afirma que todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos são cidadãos dos Estados Unidos. Mas o presidente Donald Trump disse que quer acabar com a cidadania americana automática concedida a qualquer pessoa nascida no país. Apesar do plano de acabar com a prática, as tentativas enfrentariam obstáculos legais significativos. A entidade ativista American Civil Liberties Union e outros grupos processaram imediatamente o governo Trump por causa da ordem executiva. Revogar a cidadania por direito de nascença exigiria o apoio de 2/3 do Congresso e 3/4 dos estados dos Estados Unidos. A emenda que garante o direito de cidadania a nascidos no país foi adotada em 1868, após o fim da Guerra Civil e a abolição da escravidão para incluir filhos dos ex-escravos libertos nascidos nos Estados Unidos. Além disso, na fronteira do México, imigrantes choravam essa manhã, após terem entrevistas de asilo canceladas pelo governo dos Estados Unidos. Trump suspendeu o programa que poderia conceder asilo a estrangeiros que queriam entrar nos Estados Unidos. O aplicativo usado para agendamento de entrevistas foi retirado do ar. Olha, e essas primeiras medidas de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos já têm causado bastante polêmica. E no primeiro dia de mandato, estados que são governados por democratas entraram na justiça para questionar essas ordens. O motivo foi um decreto que Trump assinou proibindo a cidadania para filhos de imigrantes ilegais ou com vistos temporários que nasceram no período que os pais estavam nos Estados Unidos. Ou seja, todos os filhos de pessoas que não estão regularizadas no país ou que estão visitando com visto temporário não têm direito à cidadania americana. Com isso, 18 estados, a cidade de São Francisco e o Distrito de Colômbia entraram com ações dizendo que o decreto de Trump é inconstitucional. Eles alegam que a ordem violenta a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é considerada cidadã americana. Os democratas também citam que a Suprema Corte de 1898 determinou que as crianças nascidas nos Estados Unidos, em qualquer circunstância, têm direito à cidadania. Para falar mais sobre esse assunto tão polêmico, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Internacional. Boa noite, professor Frederico, seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. Professor, primeiro eu peço então que você analise essa medida anunciada pelo Trump, que foi notícia ao longo do dia, vem causando bastante polêmica. O presidente norte-americano, ele pode acabar com o direito à cidadania? Por si só, com uma canetada dentre os 100 decretos assinados, penso que não,
Você tem a 14ª emenda que assegura, e você tem uma norma própria na Constituição Federal, que é uma Constituição bem pequena em relação a que a gente tem o hábito aqui no Brasil, e ela traz regras próprias para se alterar uma emenda. Claro que a alteração da emenda, ela pode acontecer. Mas eu também entendo que a simples canetada, e eram várias canetas ontem, não alteraria por si só essa questão da emenda. É uma questão até interessante, Kleber, se me permite. Nós temos sempre dois critérios ali do que a gente chama de nacionalidade primária, né? É o nato sanguíneo e o nato territorial, que a gente acaba usando isso nas aulas, a expressão em latim ius sanguinis, ius loci. Basicamente, nasceu nos Estados Unidos norte-americano o será, e aqui no Brasil também, na forma do artigo 12, nasceu em território brasileiro, excetuando-se os pais ou um dos pais estiverem a serviço público do seu país de origem, né? Ele será brasileiro nato. Então, é uma regra aqui até parecida com a nossa regra na Constituição Federal, no artigo 12. E, professor, a gente viu também aí que um grupo de governadores democratas entrou na justiça contra a medida do Trump. Qual a chance deles obterem sucesso? Hoje o presidente Trump, ele tem força também no Congresso e no Judiciário? Então, a questão é a seguinte, para ele alterar, ele tem força, o Congresso está na mão dele. Ele consegue, sim, ele tem ampla maioria no Congresso, de alterar esta emenda. Falar numa influência no Judiciário aí já seria pecaminoso da minha parte, né? É uma questão que extrapolaria aí suas competências, né? Então nem bem assumiu. Vamos aguardar então que o Judiciário seja, como se espera, imparcial. Mas uma mudança na 14ª emenda não está descartada, né? Essa questão da aquisição da nacionalidade primária pelo critério de sangue, ele é muito comum nos países de imigração, né? E a questão, mito, essa questão aí sanguínea, né? Então, é imigração e a territorial imigração, né? Quem exporta e quem importa. Não é usual, a gente tem essa política na própria Europa, mas ele quer justamente trazer essa política de recorte, né? Nasceu aqui, norte-americano será, né? Então, às vezes a gente vai ter regras intermediárias, né? Não apenas essa regra automática do local de nascimento, pouco importando a origem aí dos pais. Eu acredito que ele tem chance, viu, Kleber, de alterar isso no Congresso. Eu quero que você comente também outra medida que vem sendo noticiada e também causou polêmica, que é a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Quais as implicações dessa decisão para os Estados Unidos e também para a entidade, a OMS? Bom, Kleber, um dos requisitos do clássico, né, teoria geral do Estado, da ciência política, né, é a soberania, que significa você não se vincular a nenhuma norma interna ou internacional, a não ser que você queira. Nada obriga os Estados Unidos a se manter em qualquer tipo de organização ou acordo. Nada obriga. Então, o que acontece? A implicação é que enfraquece. A gente pode até discutir aqui se realmente os Estados Unidos são ou não são o país aí mais forte, mais rico, mais bélico, mais importante. Mas se tiver uma discussão dessa, obviamente que se não é um dos dois, né? Então perde-se muito, né? Mas o Donald Trump, cumprindo as promessas de campanha, ele vem aqui para fazer um grande recorte, né? Uma grande saída de vários acordos, convênios, protocolos e organizações. Aliás, Cleber, se até me permite, os Estados Unidos já não tem muita questão de aderência a tratados internacionais, né? Recentemente a gente discutia acerca do Tribunal Penal Internacional, que, por exemplo, né, os Estados Unidos não fazem parte. Então, assim, para mim, surpresa zero, está apenas cumprindo o que de fato prometeu. Enfraquece a OMS. A saída dos Estados Unidos enfraquece qualquer questão, órgão, grupo que ele faça parte. Se a gente volta um pouquinho na história, antes da Primeira Guerra Mundial, o Congresso norte-americano não
não permitiu, não aprovou a inserção dos Estados Unidos à ONU da época, que chamava Liga ou Sociedade das Nações. E ela sempre foi um órgão fraco pela ausência dos Estados Unidos. A saída dos Estados Unidos, insisto, de qualquer conglomerado enfraquece muito aquele órgão. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Internacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Valeu, Kleber, bom jornal, um abraço. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora para falar que o número de carros importados cresceu no Brasil em 2024, um aumento de mais de 140%. E essa alta foi puxada principalmente pelos modelos elétricos. O Brasil registrou um aumento de 141% no número de carros importados em 2024. Desse número, 94.930 eram carros elétricos ou híbridos, o que representa 90% das importações. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a ABEIFA, esse é o melhor resultado desde 2014, quando o Brasil importou mais de 90 mil veículos. A expectativa da ABEIFA é que o setor aumente mais 5% em 2025. O setor de elétricos também espera por aumento neste ano, principalmente os de marca chinesa, que começam a produzir novos veículos no primeiro semestre do ano e estão crescendo cada vez mais no mercado automotivo. Desde o início de 2024, o imposto de importação sobre os veículos elétricos e placas solares tem aumentado e deve aumentar ainda mais até 2026. Por isso, a ideia do governo federal é tornar a mercadoria nacional mais atraente para que o custo ao consumidor final seja menor. E veja a seguir, número de nascimentos cai 25% em 10 anos no Rio de Janeiro. E ainda, o Brasil é o segundo país que mais registra casos de hanseníase no mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a cidade do Rio de Janeiro passa por uma fase curiosa. Nos últimos anos, o número de nascimentos caiu quase 25%. Quem vai trazer as informações é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. A Arpen Brasil, entidade que reúne os cartórios de registro civil no país, realizou uma pesquisa através do portal da Transparência, que mostrou a diminuição no número de nascimentos no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, o total de certidões obtidas foi de quase 166 mil. Quando comparado a 2015, a queda mostrou um percentual de 25%. Segundo especialistas, essa diminuição está relacionada a uma mudança no perfil demográfico. Existe uma tendência de postergação da maternidade, possivelmente relacionada a fatores como maior participação feminina no mercado de trabalho e acesso à educação, além de uma sensibilidade maior quanto ao planejamento familiar. Vale também pontuar as incertezas sobre economia, saúde pública e segurança. A diferença entre os nascimentos e óbitos em 2024 foi de quase 17 mil pessoas a mais no estado. Essa proximidade tem se intensificado nos últimos anos. E agora um alerta: o Brasil é o segundo país que mais registra casos de hanseníase no mundo. A doença é um desafio para o sistema de saúde nacional e, por isso, neste mês acontece a campanha Janeiro Roxo para prevenção e combate à doença. A hanseníase é uma preocupação global, especialmente em países onde as condições socioeconômicas desfavoráveis dificultam o acesso a serviços de saúde. O Brasil, por exemplo, é um dos países com maior número de casos diagnosticados anualmente, ocupando o segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas da Índia. Isso de acordo com os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Como o tratamento adequado não é uma questão apenas individual, mas requer também uma estratégia de prevenção coletiva, diversas localidades fazem ações durante o Janeiro Roxo, que é um mês dedicado à conscientização e ao combate à doença. Para citar um exemplo,
Onde nós estamos aqui em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, as ações são feitas pelo CRTH, o Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase, que oferta o tratamento através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Por aqui, o maior desafio ainda é o estigma associado à doença, já que muitos pacientes enfrentam preconceito no ambiente de trabalho, em círculos sociais e até mesmo dentro da própria família. A doença em si, por não ter muitas informações relacionadas a ela, acaba que gera um preconceito. A pessoa tem medo do desconhecido, né? Então ela acaba tendo receio, não sabe como que se transmite, não é através do beijo, não é através do toque, não é através de uma mancha que ele vai ser infectado, né? E sim o contato mesmo prolongado. E o desenvolvimento da doença, como ela é uma doença de forma lenta, ela vai aparecer os primeiros sinais e sintomas entre 2 a 10 anos depois que a pessoa teve o contato com a bactéria e começou a desenvolver a doença. É nesse contexto que as campanhas educativas têm um papel crucial, não só para alertar sobre os sintomas e também as formas de transmissão da hanseníase, mas também a redução desse estigma que impede muita gente de buscar os serviços de saúde para fazer um tratamento adequado. Os sintomas principais são aquelas características, mancha, avermelhada, esbranquiçada, mas principalmente tem que ter perda de sensibilidade ou uma alteração, não sente o quente, o frio no local, não sente dor quando encosta uma agulha, por exemplo, algum objeto cortante, às vezes se machuca e não sente dor. Então, essas pessoas que têm formigamento na mão, parestesias, como piniqueira, dormência nas mãos e nos pés, aí ela procura a unidade de saúde. Mas nem toda dormência, nem toda fisgada, agulhada é hanseníase, mas todos esses sintomas precisam ser investigados para hanseníase, porque às vezes a pessoa ignora e acha que não é hanseníase, mas aí depois, mais para frente, quando desenvolve uma incapacidade física mais grave, né, uma perda de movimento da mão e do pé, é que ela vai descobrir que ela tem a doença. E às vezes essa incapacidade é irreversível, né? E aí não consegue. Então, na unidade de saúde, essa pessoa procura e aí ela vai ser avaliada, né, pela equipe. E aí, se necessário, se ela for um paciente contato, ou seja, que teve contato com alguém doente, que já tratou ou está tratando, ela pode até fazer um teste rápido. Nos últimos anos, os esforços para melhorar o diagnóstico e também o tratamento da hanseníase têm apresentado resultados promissores. No campo terapêutico, a poliquimioterapia continua sendo o tratamento padrão, oferecido gratuitamente pelo SUS. Além disso, o Instituto Oswaldo Cruz está testando uma vacina inédita para a hanseníase no Brasil, chamada de Lepivax. Se os resultados dos estudos forem positivos, poderá futuramente fazer parte do calendário nacional de imunizações, disponíveis nos postos de saúde para toda a população. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. E Pedro, hoje a gente vai conhecer o primeiro finalista da Copinha. Conta pra gente, fala mais sobre esse duelo. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Daqui a pouquinho, às 7h30, São Paulo e Criciúma se enfrentam em Araraquara. Quem vencer vai disputar a final no próximo sábado. Quem está de olho nesse jogo são os times do Corinthians e do Grêmio, que farão a outra semifinal amanhã às 5h da tarde. Essa é a primeira vez que o Criciúma chega na semifinal da competição e vai em busca do título inédito. O Tigre vai a campo sem muitas alterações no elenco. O único desfalque é o lateral esquerdo Iago, que se despediu da delegação para se juntar ao time profissional do Criciúma. Os catarinenses estão invictos na Copa São Paulo, com 6 vitórias e 1 empate. O tricolor paulista já tem 4 títulos da Copinha na sala de troféus e agora está de olho no Penta. A grande polêmica é que nomes como Rian Francisco, Hugo e Negruti vão entrar em campo menos de 24 horas depois de estrearem pelo Campeonato Paulista com um elenco profissional.
O auxiliar de Zubeldia, Max Cubeiras, foi quem comandou a equipe na estreia do estadual contra o Botafogo de São Paulo. E ele afirmou que os jogadores da base estão acostumados a jogar muito e em pouco tempo. E ainda lembrou que os jogadores da base foram substituídos no intervalo da partida e que, por esse motivo, não teriam problema na decisão da Copinha. E também vale lembrar, Kleber, que o palco da grande final da Copinha parece finalmente estar decidido. A Prefeitura de São Paulo emitiu um alvará temporário para a reinauguração do tradicional Pacaembu, depois de 5 anos de reforma. O documento vai servir apenas para essa partida. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã, Pedro, e muito obrigado aí pelas informações. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.